Bom, esse é o tema desse vídeo, porcentagem. Ela está presente em nosso cotidiano. Vamos ver aqui uma situação. Nos últimos anos, o Brasil tem investido na reciclagem de materiais. O gráfico abaixo traz informações sobre o assunto. Observe que os dados estão em porcentagem. Então nós temos aqui nesse gráfico a coluna das porcentagens. E aqui nós temos essas colunas indicando cada um desses itens. Lata de alumínio aqui é 98%, embalagem PET 56%, papel 46%, plásticos 21%. O que significa cada um desses valores aí? Então, no caso das latas de alumínio, esse valor 98% quer dizer que 98% das latas de alumínio foram recicladas durante o ano de 2009. Isso significa que de cada 100 latas, 98 foram recicladas. 50% é a metade de 100%. Então esse gráfico mostra que em 2009, menos da metade do papel destinado ao lixo foi reciclado. As porcentagens são razões, elas fazem comparação com 100. Então, 100% compara 100 com o 100. 20% é uma comparação entre 20 e 100. 56% é a comparação entre 56 e 100. Então notem, por exemplo, se apenas 56% das embalagens PET foram recicladas, isso significa que das embalagens que foram destinadas ao lixo, pouco mais da metade foi reciclada. Por isso que a representação por meio de porcentagens facilita a interpretação e a comparação dos dados. Então, a porcentagem ela está presente no nosso cotidiano. Na maioria das reportagens elas aparecem. Veja que, por exemplo, não é segredo para ninguém o aumento de preço dos alimentos. E o arroz é o grande vilão. Esse aqui é um recorte de uma reportagem. Veja que aparece aqui a porcentagem, 120%. A partir de um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, mostra que realmente o preço aumentou em 120% nos últimos 12 meses. O dado não representa uma grande novidade para o consumidor, que em Brasília já paga R$30 por um saco, que antes da pandemia custava R$8. O preço em Brasília ele era 8 e passou a ser 30. Com isso, o aumento foi de R$22. Se a gente comparar esse valor, que é a diferença entre o preço anterior e o preço atual, então nós estamos comparando aqui 22 com 8. Então essa razão aqui, ela é de 2,75. Isso representa, em porcentagem, 275%. Isso mostra, então, que essa diferença entre o preço antigo e o preço atual é de quase o triplo. Bom, essa reportagem foi tirada aqui desse endereço. Temos aqui uma outra reportagem da Agência Brasil de 2019 que mostra o aumento da cesta básica. Isso aqui é um estudo do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Então temos aqui, olha, as altas mais expressivas foram registradas em Brasília, com aumento de 5,21. E aqui tem os outros estados em comparação. Veja que aqui a porcentagem ela aparece de forma recorrente, porque é a partir dela que você consegue comparar os dados. Então, aqui embaixo nós temos uma tabela. Vamos analisar o caso de Brasília. Temos aqui nessa coluna a cesta básica e aqui a porcentagem em relação ao salário mínimo. No caso de Brasília, a cesta básica, que é de R$ 441,91, ela teve então um aumento de 5,21%. Com isso, ela passou a valer 48% do salário mínimo líquido. O que quer dizer isso? Que com o salário mínimo,
que para comprar uma cesta básica, você gasta 48% do salário mínimo. Ou seja, quase a metade do salário mínimo é gasto com a cesta básica. Então, para uma pessoa que recebe apenas o salário mínimo, praticamente a metade desse salário vai ser comprometido com a cesta básica. Comparando aqui com outros estados, São Paulo, por exemplo, a variação da cesta básica diminuiu. Mas vejam que a cesta básica de São Paulo já era bem maior do que a de Brasília. Nesse caso, a cesta básica aqui, ela equivale a 51% do salário mínimo líquido, ou seja, mais da metade. Como é que se chega a esse valor aqui, 48,13? Se você pegar o valor da cesta básica e dividir pelo salário mínimo líquido, então nós temos aqui 441,91, que é o valor da cesta básica, com o salário mínimo líquido. Então nós estamos comparando o valor da cesta básica com o salário mínimo. Fazendo essa divisão, obtém-se 0,4813, que é exatamente 48,13%. Bom, então vamos definir o que é porcentagem. Ela é uma razão que pode ser representada por uma fração, ou por um número decimal, ou por uma fração centesimal, ou seja, que tem o denominador igual a 100, ou pela chamada taxa percentual. Então, por exemplo, a fração 1 para 2, ou a razão 1 para 2, se você dividir 1 por 2, dá 0,5, que é meio, ou 0,50. 0,50 a gente pode ler como 50 centésimos, que é 50 sobre 100. 50 sobre 100, ou 50 para 100, é 50%. Daí vem o nome porcento. Porcento quer dizer por 100. Então é 50 por 100. O mesmo vale para os outros exemplos. 1 para 4, se você divide 1 por 4, você acha 0,25, que é 25 centésimos. Ou 25 para 100, ou 25 por 100, ou 25%. 1 dividido por 5, ou 1 para 5, vai dar 0,2, que é a mesma coisa que 0,20. 0,20 é 20 centésimos. Lembrando aqui, ó, décimo, centésimo. Então, 20 centésimos. 20 centésimos é 20 sobre 100. Ou 20 para 100, ou 20 por 100, 20%. O 1 seria... Bom, 1 é a unidade, que seria 100 por 100. 100 dividido por 100 dá 1. Então, 100 por 100 é 100%. E 1 para 3, ou 1/3, é 0,333, que é uma dízima periódica. E aí nós podemos pegar aqui, ó, 33,33 por 100. E aí teríamos 33,333%. Bom, então vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui uma tabela, vamos preencher essa tabela. Aqui nós vamos, na verdade, só converter da forma de fração para a forma decimal, para a forma fracionária, de fração centesimal, e para a porcentagem. No primeiro caso aqui, nós temos 3 sobre 25. Se eu dividir 3 por 25, vai dar 0,12. 0,12 é 12 centésimos. Então, se eu for escrever como fração centesimal, vai ficar 12. 12 centésimos é 12 sobre 100. 12 sobre 100, ou 12 por 100, é 12%. Vamos ver aqui na próxima coluna. Agora nós temos aqui 80%. E vamos achar a fração centesimal, a forma decimal e a razão mais simples possível. Bom, 80% é 80 por 100. Na forma decimal, 80 por 100 é 80 centésimos. Então seria
0,80. 80 centésimos. Bom, e para eu escrever isso na forma de fração? Ó, eu poderia aqui, por exemplo, pegar essa fração aqui, ó, cortar o 0 com 0, eu vou ficar com 8 sobre 10. 8 e 10 dá para simplificar por 2. Aí fica 4 sobre 5. Então essa é a fração mais simples que eu consigo aqui nesse caso. 35 sobre 100, ou 35 por 100, é 35%. 35 sobre 100 é 35 centésimos, que a gente escreve na forma decimal 0,35. Agora aqui, para obter a fração mais simples, o máximo que eu consigo aqui é dividir aqui por 5 e aqui por 5. Dividindo 35 por 5 vai dar 7. E 100 dividido por 5 dá 20. Bom, não consigo mais simplificar essa fração, então aqui está na sua forma mais simples. Bom, 0,3 é 3 décimos, porque só tem uma casa decimal, né? Então fica 3 sobre 10. Para escrever na forma centesimal, fração centesimal, eu posso acrescentar um zero aqui. Eu posso acrescentar quantos zeros eu queira aqui que o valor não se altera. 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. Ou eu posso partir da fração aqui, ó. 3 sobre 10. Aí eu posso, da mesma forma que eu posso dividir o numerador e o denominador por qualquer número, eu posso também multiplicar. Então eu vou multiplicar por 10. Então vai ficar 30 e aqui vai ficar 100. Então 30 centésimos. Isso significa 30%. Bom, agora aqui 1 sobre 50. Dividindo 1 por 50 vai dar 0,02. Ou seja, 2 centésimos. 2 centésimos é 2 sobre 100. Ou 2%. Próximo aqui, 130%. É 130 por 100. Quando eu divido 130 por 100, dá 1,30 ou 1,3 se preferir. E na forma decimal, na forma de fração, eu posso aqui cortar esse zero com esse zero, vou ficar com 13 sobre 10. 13 e 10 não tem divisor comum, então não dá para simplificar mais que isso. Bom, aqui 44 por 100 é 44%, que na forma decimal é 0,44. Bom, 44 por 100 eu posso simplificar aqui por 2, por exemplo, fazer aqui do lado, aqui em cima, ficaria 22 sobre 50, que eu ainda posso simplificar por 2, aí daria 11 sobre 25. 0,11 é 11 sobre 100. Essa fração não dá para simplificar, 11 por 100 é a própria fração centesimal, que equivale a 11%. E finalizando aqui a última coluna, 17 sobre 20. Se eu dividir 17 por 20, vai dar 0,17 por 2 daria 8,5. Então aqui vai ficar 0,85. Ou 85 por 100, que equivale a 85%. Bom, agora vamos ver como é que a gente calcula a porcentagem. Eu quero saber quanto é que vale 20% de 700.
Bom, os problemas de porcentagens podem ser resolvidos usando regra de 3. Então, nós temos aqui a nossa regra de 3. 100% equivale aos R$700. Então, o que é importante você saber na hora de resolver uma porcentagem? É descobrir quem é o principal, o valor principal. O valor principal é sempre aquele valor sobre o qual vai incidir a taxa de porcentagem. Como aqui é 20% de 700, esses 20% estão incidindo exatamente sobre os 700. Então, os 700 é o valor principal. Ele sempre vai equivaler no caso, o valor principal vai sempre equivaler aos 100%. Então, 100% equivale a 700. E 20%? Vale X. As grandezas aqui são diretamente proporcionais. Então, sempre nós vamos ter uma regra de 3 direta. E aí nós vamos montar a proporção. No caso aqui nós temos 100 está para 20, como 700 está para X. E aí a gente pode cortar o 0, 0 dos dois lados. Quando que eu posso fazer isso aqui? Eu só posso fazer quando ou os números estão um embaixo do outro, ou eles estão na mesma linha. Se eles estiverem em diagonal, eu não posso cancelar. Feito isso, vai sobrar 1 sobre 20 e 7 sobre x. E aí é só aplicar aquela regra da proporção, a propriedade fundamental. 1 vezes x é igual a 20 vezes 7. Aí x é igual a 140. Uma outra forma da gente fazer é a seguinte. Eu posso substituir esse 20 aqui, 20%, pela forma de razão centesimal. Aí eu simplesmente multiplico pelo valor principal. Aí fica assim, 20% é 20 por 100. Aí que eu posso cortar os zeros, fica então 20 vezes 7. Chega a mesma resposta, de maneira mais rápida. O terceiro exemplo, numa escola de 900 alunos, 42% são homens. Calcule o número de mulheres. Então, nesse caso, o valor principal é o 900. Por quê? Porque 42% é em relação a 900. Nesse caso, o 100% equivale a 900. 42% equivale a x. Então, aplicando aí a proporção, vamos ter 100 sobre 42, 900 sobre x. Podemos cancelar aqui os dois zeros para simplificar. Fica 1 sobre 42 é igual a 9 sobre x. Multiplicando aqui, 1 vezes x é igual a 9 vezes 42, que vai dar 378. 378 rapazes. Só que o problema quer saber o número de mulheres. Como o total de aluno é 900, basta subtrair. Aqui está 900 menos 378 é igual a 522. Bom, a outra forma é multiplicando 42 sobre 100 vezes 900. Ou seja, usando a razão centesimal, ao invés da porcentagem, que é 42%. Aqui é 42%, tá? E aí o resultado vai ser o mesmo. Vou multiplicar 42 por 9, vou achar 378. Depois subtrai de 900 para achar o número de mulheres. Bom, a gente pode ainda usar a forma, aqui na verdade a forma decimal. A forma decimal, eu vou usar 42 centésimos multiplicado por 900, que dá o mesmo valor. O exemplo 4 na compra de uma camisa obtive um desconto de R$12, que corresponde à taxa de 15%. Qual era o preço original da camisa? A gente tem que saber quem é o valor principal, né? O valor principal, na verdade, é o preço original da camisa. Bom, mas eu sei que os R$12, ele corresponde a 15%. Então coloca aqui, 12 corresponde a 15%. Agora eu quero saber quem seria o 100%. O 100% vai ser o preço da camisa, o preço original da camisa.
Ele é o valor principal. Bom, o restante aqui é seguir o mesmo caminho, né? Monta a proporção, aqui multiplica cruzado, teremos 15 vezes x e 12 vezes 100. E aí 15x é igual a 1.200, passo 15 dividindo, vai dar 80. Essa é a resposta. O exemplo 5, a população de uma cidade ficou insatisfeita quando a tarifa de ônibus passou de R$ 2,40 para R$ 3,00. Aí a pergunta é, qual foi o aumento percentual? Ou qual foi a taxa de aumento? Aí a gente pode fazer o seguinte, se foi de R$ 2,40 para 3, significa que o aumento foi de 60 centavos. Então, esse foi o aumento, o valor absoluto do aumento, mas nós queremos saber, isso aqui representa quantos por cento? E essa porcentagem tem que incidir sobre quem? Sobre 2,40 ou 3? Na verdade é sobre 2,40, porque esse era o preço e a partir dele incidiu-se uma taxa que gerou um aumento de 60 centavos. E aí ele subiu para 3. Então 2,40 é o valor principal. Então na regra de 3 ele vai representar os 100%. Então essa é a parte mais importante na hora de resolver um problema. É identificar quem é o principal. Então, seguindo aqui, 2,40, que é o valor principal, corresponde a 100%. 60 centavos, que foi o valor aumentado, vai corresponder a x. No caso, x%. Então, só montar a proporção e fica assim. 2,40 está para 0,60, como 100 está para x. E aí a gente pode fazer o seguinte, multiplicar cruzado. É claro que fazer essa conta sem calculadora pode dar um certo trabalho. Ó, pessoal, presta atenção aqui, ó. Toda vez que você multiplicar um número por 100, se ele tiver vírgula, como aqui, essa vírgula ela vai deslocar duas casas. Então aqui ficaria 0,60. Aí esse zero já não há mais necessidade dele, nem da vírgula, porque não tem parte decimal. Aqui está errado, aqui é só 60. A vírgula sai daqui e vem para cá, ó. Aí fica 60. Bom, aqui também está um zero a mais. Quando eu dividir 60 por 2,40, isso vai dar exatamente 25. O x aqui, ó, ele está em porcentagem, então a resposta é 25%. Uma outra maneira de resolver esse problema, ou seja, resolver essa proporção para ficar mais fácil, ó, aqui nós temos duas casas decimais. Então eu posso tirar essa vírgula, sem problema. Aí fica assim. E aí eu posso tirar esse zero aqui. Esse aqui também não vai ter necessidade. Vai ficar assim, ó, 24 sobre 6. E aí nós teremos 4x é igual a 100. A gente pode dividir logo aqui. 24 por 6 dá 4. Então vai ficar 4 vezes x igual a 100. Eu acabei pulando a etapa aqui. E aí, divide 100 por 4, vai dar 25. Então, aqui uma observação importante. 0,6 ou 0,60 é exatamente a quarta parte de 2,40. Por quê? Se eu multiplicar 0,60 por 4, vai dar exatamente 2,40. Então, se é a quarta parte eu represento por 1/4. E 1/4 é 0,25. E 0,25 é 25%. Alexandre paga R$ 1.200 pelo aluguel de sua casa. Lendo o contrato, ele verificou que a partir do próximo mês o aluguel será reajustado em 13%. Qual o valor do novo aluguel? Então, vamos calcular o valor do aumento. O valor do aumento vai ser exatamente os 13%. Então, esse 13% vai incidir sobre o aluguel atual, que é 1.200. Então, esse 1.200 seria o valor principal, que equivale a 100%. Se 100% equivale a 1.200, 13%
valerá X. O processo agora é idêntico. Aqui nós teremos 1.200 para X igual a 100 para 13. Podemos cancelar os dois zeros aqui. E aí sobra, aqui vai ficar X vezes 1 e 12 vezes 13. X vezes 1 é X, 12 vezes 13, 156. Então esse aqui foi o que? Foi o aumento. Mas o que está pedindo é qual vai ser o novo valor do aluguel. Ou o valor do novo aluguel. Então eu vou pegar esse valor que é o aumento e somar ao valor atual. Fica então 1.356. Então a partir do mês seguinte ele vai pagar esse valor aqui do aluguel. A gente veja que nós primeiro calculamos qual foi o aumento para depois somar com o valor do aluguel para chegar ao novo valor. Mas a gente pode ir direto a esse valor aqui. Basta pensar o seguinte, ó. O novo valor, ele é composto do valor atual, que é o 100%, mais 13%, que vai ser o reajuste. Então, o novo valor, ele vai equivaler a 113%. Quando a gente compara o novo valor com o valor atual, ele é de 113%. Então, 100% é os 1.200. 113% é X. E aí, daqui por diante, é o mesmo procedimento, né? 12 para X, 100 para 113. Cancelando dois zeros, eu vou ter aqui X vezes 1 é igual a 12 vezes 113. Que vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Só que agora eu fui direto, eu não precisei dessa passagem aqui, ó, de somar. O X que eu encontrei já foi o valor atual do aluguel.